Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje estamos aqui no Senado Federal, no 24º andar das torres principais aqui do Senado, para conversar com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, né, como a turma fala assim, e com ele vamos falar sobre essa questão do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Senador, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Robson, é um prazer estar aqui com você, com todos aqueles que nos acompanham, assistindo e ouvindo do Espaço Cidadão. É uma satisfação poder te entregar o produto do nosso trabalho do ano passado, para você poder ver. Obrigado, como que a senador. gente fez muita entrega lá para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil. E como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso, realmente é muito serviço que nós temos pela frente. Imagina, sobretudo nesse período, não é, senador? É verdade. O senhor fez parte recentemente com um grupo de parlamentares que se uniram, né, da situação de apoio ao governo federal, como também de oposição, para tentar mediar, né, tentar de alguma maneira minimizar os efeitos desse tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Eu queria que o senhor narrasse um pouco como é que foi, como é que se deu esse processo da visita que o senhor fez junto com os demais parlamentares. Bom, primeiramente vamos fazer um retrospecto de como que isso brotou, como que isso nasceu. O Brasil estava no rol dos países em que o piso, o mais baixo índice de tarifa estava aplicado ao Brasil, que era 10%. Justamente por uma razão de que o Brasil... Isso pós-tarifaço. Antes, né? a hora que começou esse assunto. Sim. Por quê? Porque só 3 países têm a balança comercial que pende positivamente para os Estados Unidos. O Brasil, o Reino Unido e a Austrália. Ora, se nós, sob o ponto de vista comercial, somos vantajosos para os Estados Unidos, no mínimo não é razoável imaginar que eles iriam, vamos dizer, sobretaxar para ficar ruim, porque já estava bom para eles. Bom, a partir do momento em que isso aconteceu, a gente já desenhou um debate aqui no Senado para poder ver como que a gente ia fazer um enfrentamento do piso de 10% da sobretarifa. Qual foi a nossa surpresa? Que, no decorrer desse processo, do piso nós fomos para o teto. Da noite para o dia. De 10% a gente foi para 50%, aí a gente não entendeu nada. Houve um argumento explícito por parte do presidente norte-americano de que seria porque o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, estaria, segundo as palavras dele, digamos assim, não sendo justo no processo que corre contra o que eles estão colocando como crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, misturou uma coisa com a outra, né, que não tem absolutamente nada a ver, e ainda cometeu a injustiça, né, senador, de dizer que nós somos deficitários em relação aos Estados Unidos, mas na verdade é o contrário, né? Eles ganham muito mais vendendo para nós do que nós para eles. É verdade. Quando você estava fazendo esse comentário, você usou uma palavra que para nós foi essencial no transcurso da nossa missão. Misturou as coisas. Veio o ingrediente político misturado com o ingrediente econômico. A comissão, a partir do momento que foi para 50%, foi idealizada no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do qual eu sou presidente. E lá foi composta por 8 integrantes, 4 senadores titulares, 4 senadores suplentes. Quando a gente acabou de montar a comissão, a gente observou que ela era, como é, suprapartidária, ou seja, o que quer dizer suprapartidária? Ela tem integrantes da direita e da esquerda, 2 ex-ministros do presidente Bolsonaro, o líder do governo do PT, o líder do Partido dos Trabalhadores, senadores de centro, todos imbuídos no sentido, primeiro, de procurar entender o que estava acontecendo e, segundo, tentar tirar o Brasil
desse isolamento que ele acabou sendo imposto. A partir do momento que a gente tabulou as agendas lá nos Estados Unidos, isso foi notado e foi enaltecido pelos parlamentares americanos, falando, poxa, vocês se uniram, seria a mesma coisa aqui se a gente unisse democrata com republicanos em torno de um objetivo. Nós falamos, é isso mesmo. E aí a gente conseguiu, ouvindo todo mundo, classe política, classe empresarial, acabar desvendando qual era o fator principal dessa história toda. A relação comercial do Brasil com a Rússia no que tange a compra de óleo diesel e de petróleo. Esse é o fator principal de tudo isso. Todos os outros ingredientes que estão nessa mistura acabaram entrando por razões diferentes e a gente procurou, vamos dizer assim, separar para tentar resolver uma de cada vez para poder ser resolvível essa situação. E nós tivemos uma situação onde um grande número de produtos que já estavam dentro dessa sobretaxa até dos 50%, eles já foram retirados e a partir daí, no momento inclusive em que gravamos, né, está em negociação a tentativa de ver como é que vai ficar o restante dos produtos que não foram isentos. É verdade, quase 700 produtos do todo que lá estava foram retirados da sobretarifa de 50%, o que equivale a 42%, mais ou menos, ou seja, veio uma sobretarifa para em torno de 58%, melhor, 48% dos produtos apresentados. Então, a gente está muito tranquilo no sentido de observar que a nossa parte a gente fez. Por quê? O que nós, do Legislativo, senadores que somos, queríamos promover e acabamos atingindo o intento? A relação estava muito fria. A gente procurou distensionar essa relação, reaproximar dos norte-americanos, mostrar para eles que a balança comercial era positiva para eles. E olha que a gente conseguiu, viu? Mas será, senador, que de fato eles não já sabiam disso? Não seria como a própria prática do presidente Trump, né? Uma fake news, um conteúdo falso, como geralmente é disseminado pelas redes, quando ele tem outros objetivos por trás? Porque muitas vezes ele diz uma coisa, depois desdiz, depois reafirma, mas todos sabem que explicitamente é mentira. E é difícil crer que o presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, não esteja num nível tão alto de desinformação. Me parece que é a estratégia que ele utiliza. Pode ser, mas o que a gente fez? A gente pegou indicadores de entidades, de institutos altamente qualificados nos Estados Unidos, demonstrando estado por estado americano o que tinha de negócio para com o Brasil e o que isso repercutia em cada estado. Então, por exemplo, você é um senador americano que está conversando com a gente da Califórnia. O que a gente fez? A gente abriu o mapa da Califórnia e mostramos para você, que é o representante de lá. Olha, vocês vão ter prejuízo nesse setor, sempre elencando 10 setores. Até porque, independente do nível de negociação, para os próprios americanos, os produtos vão ficar mais caros também, não é, senador? Mas por isso que a gente notou que o nosso recado chegou onde tinha que chegar e foi parar na Casa Branca. Por exemplo, no meio desse conjunto todo, a gente fez a seguinte defesa. Olha, existem produtos perecíveis que já embarcaram em container e já foram para os Estados Unidos. Vai chegar lá com essa sobretarifa, vai ficar inviável comercializar. O que nós vamos fazer com esses produtos? Vai voltar, vai estragar, vai descartar. No meio dos 700 que tiraram, entrou isso aí. Pescados. Ou os que já tinham embarcado. Pescados, os que tinham embarcado. Então, o que isso demonstra? Que era um detalhe que nós alertamos e que chegou lá e eles falaram, não, eles têm razão, vamos tirar. Bom, em cima disso, o que também ficou constatado? Que precisava, numa articulação de mais alto nível, os dois governos sentar numa mesa para poder tabular um entendimento.
Porque sem diálogo, como é que você vai se entender com alguém? Mas o presidente Donald Trump, ele de fato está querendo negociar? Bom, você vê que tem sido difícil, né? Estava mais difícil. Aí veio sinais de que, não, se o presidente Lula ligar, eu vou atender ele. Aí veio para cá para o presidente Lula, não, se o presidente Trump ligar, eu vou atender ele. Ou seja, é dois vizinhos que brigaram, vamos dizer assim, um está de costa para o outro, mas enquanto um olha para lá, outro olha para cá, pode ser que ia ser, não. Mas, na verdade, um vizinho brigou, não é, senador? Porque o Brasil não quer briga com ninguém. Não quer. O Brasil nem com os Estados Unidos, nem com China. O senhor, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, sabe disso, né? A gente falou isso para eles lá. Falei, olha, e qual a receptividade dos parlamentares em relação a essa forma como vocês estão tratando o assunto, né? Eles têm sido sensíveis com relação a isso, mesmo os republicanos também? Tem. A gente... Primeiro que eles pediram esse estudo para deixar com eles. Porque lá, diferente daqui, o voto dos senadores é específico de cada estado. Por exemplo, o senador do Rio de Janeiro só é votado no Rio de Janeiro. É uma coisa assim, distrital puro, como eles falam, né? Aí, o que a gente acabou fazendo lá para eles? A gente entregou o material onde cada estado ia ter a perca, ia aumentar os produtos da parte deles, inclusive o cara, deixa eu lembrar de onde que ele é, Novo México, é um estado que tem lá, o senador. Quando a gente falou nessa questão que ia aumentar os produtos, ele falou, é verdade, a gente tem negócios com a madeira do Brasil, compensado, essas coisas que vai lá de Santa Catarina, do Paraná. Já aumentou o preço lá no meu estado, já vieram reclamar para mim. Então, a gente conseguiu demonstrar que era importante abrir um canal diferente de diálogo e antes deles tirarem os produtos. Então, a gente demonstrou antes e eles tiraram depois, ou seja, algum sentido teve na nossa missão de ter ido para lá. Mesmo posteriormente tendo uma quantidade de produtos permanecendo com essa sobretaxa. Mesmo né? tendo uma quantidade maior de produtos que permaneceu. Agora, eles falaram também o seguinte, não se fechou canal de diálogo. Podem continuar estimulando os setores, por exemplo, você é o setor da carne, que eles usam a nossa carne para fazer hambúrguer. Diferente de nós aqui, que pegamos uma picanha, uma ponta de costela, para fazer assado, lá não. Eles pegam a carne, mistura e faz um hambúrguer. Em qualquer restaurante que você vai, você tem no cardápio a parte de hambúrguer. Perfeito. Agora, senador, como é que o senhor avalia, por exemplo, diante do que está acontecendo, a importância ou não de impulsionar ainda mais negociações de multilateralidade para que o Brasil não fique refém, por exemplo, no caso, eu nem vou dizer dos Estados Unidos da América do Norte, eu vou dizer do caso dos Estados Unidos sob o governo de Trump, porque isso nunca aconteceu na história do nosso país. Então, é o momento de impulsionar ainda mais essas articulações através de Mercosul, através de BRICS, União Europeia, de vários organismos que podem facilitar outros mercados serem abertos. É importante que a gente tenha um ditado que a vovó ensinava para nós, não coloque todos os ovos numa cesta só. Então, se você não quer fazer negócio conosco, vai ter gente que vai querer. Você pode ter certeza. Então, até porque nesta terra onde se plantando tudo dá, nossos produtos são de ótima qualidade. Então, diversificar para referendar de uma vez por todos o acordo Mercosul-União Europeia, o acordo que o Brasil está tabulando com o Japão, o acordo que o Brasil está tabulando com os países da EFTA, o acordo que o Brasil está promovendo com a China, e com a África, e com quem quiser fazer acordo conosco. Por quê? Nós não podemos, sendo um país próspero, como a gente é, onde tudo se planta, dá com a questão do setor agro pujante, nós não podemos ficar num canto lamentando o que os Estados Unidos fez com a gente. A gente tem que se reinventar, procurar o diálogo para restabelecer o comércio norte-americano, mas também abrir outras frentes com o mundo afora.
para não ficar nesse nível de dependência. É. Agora, senador, como é que o senhor tem avaliado, por exemplo, a postura do filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ainda deputado federal, né, porque foi encaminhado alguns pedidos para a Comissão de Ética, pedidos de cassação do mandato dele, que explicitamente está trabalhando contra tudo que o senhor tem feito, juntamente com as comissões que reúnem situação e oposição, contra o trabalho da diplomacia brasileira, né? Houve, inclusive, um cancelamento de uma reunião muito importante do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o representante dessa área comercial nos Estados Unidos, não me recordo exatamente o nome do cargo dele, mas a reunião, de repente, foi cancelada da parte norte-americana e daqui a pouco pousa do lado dessa figura o Eduardo Bolsonaro. Como é que o senhor tem avaliado esse trabalho? É como o senhor faz um esforço em virtude da solução do problema e você tem outra pessoa trabalhando contra por trás. Eu me lembro que tem uma máxima na política que muitas vezes a oposição usa, que quanto pior, melhor. Eu não sou a favor disso. Eu acho que essa politização já está fazendo mal para o Brasil. Está sendo tóxica para o Brasil. Na verdade, um extremo se retroalimenta do outro. E só fica esses dois no protagonismo. Ninguém consegue furar essa bolha criada entre o antagonismo Lula-Bolsonaro ou Bolsonaro-Lula. Fica esse miolo atrofiado que não consegue ter uma alternativa para o Brasil, colocando esses dois só no protagonismo. A gente entendia, como entende até hoje, que todas essas medidas não eram saudáveis para o Brasil. Não podia um deputado brasileiro, um senador brasileiro, trabalhar contra o próprio país. Isso não é razoável. A gente, então, quando vinha esse assunto, para não, vamos dizer assim, incrementar mais esse tempero, a gente procurava separar ele. Não acirrar. Não, vamos deixar isso para lá, vamos focar na parte econômica e comercial. E assim deu certo. Senador, e como é que o senhor está enxergando daqui por diante os próximos passos em relação a essa outra cesta de produtos que não entrou na diminuição da taxa que é cobrada do Brasil de uma maneira injusta? Eu penso o seguinte, nessa situação, o que é importante? Estabelecer e manter o canal de diálogo. Se a nível de governo está frio e está ruim, que os setores afetados possam fazer as articulações com o governo americano, porque isso existe lá. Seria o caminho, como é legalizado no caso dos Estados Unidos, de procurar os escritórios de lobby, né? Lá é republicano isso, é legalizado. Então, vamos dizer, o setor da carne, que sobretaxou, ele, na minha avaliação, deve contratar caminhos para profissionalmente abordar e atingir a interlocução com o governo americano. Esse recado foi dado aqui. Senador, e na prática, como é que funciona? Por exemplo, na hora que, vamos imaginar, o setor de carnes, como o senhor citou, ele procura um escritório de lobby nos Estados Unidos e esse escritório vai agir no sentido de resolver esse problema da melhor forma possível. Esse escritório, por exemplo, eles têm chance de demover decisões do próprio presidente Sim. da República? Como é que, a título até de curiosidade, né? Como é que na prática isso funciona? Eu também não sabia, mas lá muitos desses escritórios são renomados, são escritórios que compareceram e ajudaram estruturalmente na campanha do candidato vencedor, que lá isso é permitido, e eles têm um canal de diálogo com as pessoas, vamos dizer, de um escalão logo abaixo do presidente Trump. Então eles conversam com ministros, ele conversa com as pessoas que têm poder de decisão para encaminhar a decisão final ao presidente Trump, e isso foi nos passado pelos próprios empresários americanos. Eles mesmos falaram para nós, porque eles também foram afetados. Os produtos brasileiros que eles intermediavam para poder chegar lá, ficou praticamente inviável. E eles mesmos falavam para nós, avisa o governo de vocês para ir nesse caminho
dos escritórios de lobby que têm interlocução com o governo americano. Você tem, por exemplo, empresas, né, e setores que patrocinam as campanhas do governo, lá isso é absolutamente legalizado, e de repente alguém que patrocinou, talvez eu fique imaginando como seja, né? Chega para lá e diz, como é que pode? A gente está ajudando na sua campanha, você está nos prejudicando? Exatamente. Seria algo desse tipo. Mas foi na mosca, é por aí. Perfeito. Senador, e eu gostaria de conhecer um pouco mais, né, para além dessa questão específica, pontual que nós tratamos, conhecer um pouco mais da sua atividade parlamentar, né? Como é que tem sido o trabalho, por exemplo, à frente da Comissão de Relações Exteriores? Olha, normalmente essa comissão, ela tem como principal atividade a sabatina de embaixadores, além da defesa nacional, que ela está pendurada na comissão, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e o Ministro da Defesa. E, além disso tudo, tem também a Comissão de Controle de Atividade de Inteligência, que está a ABIN. Então, normalmente, ela é uma comissão calma, até que bate um vento sul desse, como bateu, e deixou todo mundo de cabelo em pé. Mas, como diz o outro, você tem que estar preparado para tudo, senão você não se habilita a estar no cargo. A gente se preparou, se organizou, planejou, fizemos ações voltadas para o pragmatismo da economia nacional e cumprimos com o nosso papel. Ficamos 4 dias nos Estados Unidos, fomos recebidos por mais de 30 empresários americanos, os empresários brasileiros que lá estão, que também promovem negócios num outro turno, diferente do que os americanos nos receberam, também nos receberam. Falamos com 9 senadores e fizemos essa interlocução no mais alto nível, demonstrando que é possível, sim, argumentar de que o Brasil não merecia o que os Estados Unidos fez com a gente. Perfeito. E, senador, para além dessa atuação em relação à Comissão de Relações Exteriores, quais seriam, por exemplo, as 2 outras principais pautas do seu mandato? Eu sou médico. E sempre as pautas da área da saúde, eu tenho um olhar todo especial. Por exemplo, nós estamos vivendo num momento de crise metabólica no Brasil. Você pode observar que tem muito adolescente acima do peso, criança acima do peso, as pessoas numa fase jovem, adulta, acima do peso. Se você não se detalhou a isso, quando você tiver de passageiro num carro, observa um ponto de ônibus para você ver se não tem mais gordo do que magro. Então, isso demonstra o quê? Há uma crise metabólica no nosso país. E aí, o que revolucionou isso? As canetas emagrecedoras. Devidamente testadas, aprovadas pela Anvisa, porém extremamente caras para chegar à população de baixa renda. Mas perigosas sem prescrição médica. Por isso que eu falei, deve ter um acompanhamento médico. E aonde eu quero chegar? Porque normalmente uma pessoa obesa, ela é hipertensa, diabética, e ela corre o risco de ter o quê? Infarto, acidente vascular cerebral, que é derrame, situações que levam ela a ficar muito tempo acamada. Então, qual foi a atuação que eu fiz aqui? Eu estimulei a Conitec, que é o órgão responsável para disponibilizar os remédios para a sociedade brasileira pelo SUS, para que disponibilize, sob orientação médica, logicamente, essas canetas emagrecedoras para a gente poder sair dessa crise metabólica que existe. Para quem realmente precisar, não para uso estético. Tem estudos, porque eu recebo artigos, como médico, eu recebo artigos atualizados. Tem estudos que mostram que até as pessoas com alcoolismo, eles largam a bebida a partir do momento que eles usam essas canetas. Olha o benefício que isso vai dar. Eu não sabia dessa informação, interessante. Senador, e nesse caso, ataca-se, digamos assim, efeitos. E para atacar a causa, por exemplo, de uma parcela da população por não ter condição financeira que acaba se alimentando mal, o que é possível ser feito? É importante um programa a nível da assistência social, de alimentação saudável, equilibrada, que passa muito pelas merendas nas escolas. Eu fui prefeito de Campo Grande. Quando eu iniciava o ano, eu pesava a criança.
e no final do ano eu pesava de novo, para ver como que foi a evolução dela durante o momento em que ela ficava na minha rede, sob a minha responsabilidade. O efeito do conteúdo da merenda escolar. Né? Que tem que ser com alto valor nutritivo, equilibrado e que possa ser alimentação saudável para poder fazer só bem para a criança que está num momento de formação da sua personalidade, do seu caráter. Então, essas pautas da saúde também estão no nosso radar. Além da saúde? A gente atuou também na questão da quebra de patente, da propriedade intelectual na época da Covid. A gente conseguiu fazer um projeto aqui unindo os setores que eram a favor e contra, porque chegou um momento no Brasil que morriam 4.000 pessoas por dia de Covid. Essa vacina tinha que sair logo, porque estava dando aquela confusão toda. Acabou que saiu e a gente conseguiu vencer. Muito disso teve também a participação do nosso trabalho. A pauta da educação é algo também muito interessante, que a gente sempre atua por aqui. A questão do incentivo à meritocracia, onde a taxa de evasão escolar sendo baixa, o desempenho dos alunos sendo bom, o Fundeb, que é o que acaba financiando a educação, ele tem que olhar para esses municípios que faz o dever de casa. E a gente fez essa discussão por aqui também. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, né, como a turma gosta de falar, né, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador, e eu deixo um momento para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Quero te agradecer, você me deixou super à vontade, perguntas inteligentes, fez com que a gente pudesse passar realmente um pouco do nosso trabalho. Parabéns por essa iniciativa, me despeço do Espaço Cidadão, prometendo retornar em breve. Ok, muito obrigado, senador. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.